O rei Ezequias é um dos reis de Judá ao lado de Josias, em cujo reinado Deus concedeu um reavivamento impressionante. Isso aconteceu numa época em que o juízo de Deus já havia sido comunicado ao povo através dos profetas Oséias e Isaías, e que se cumpriu através dos babilônios, poucas décadas depois da morte de Ezequias. No entanto, pouco antes do ocorrido, Judá teve esse reavivamento espiritual, uma reforma radical e abrangente. É isso que nos relata os livros de Reis, de Crônicas e também do profeta Isaías. No vídeo de hoje nós vamos conhecer a história do rei Ezequias, um rei que teve a sua oração atendida por Deus após ser decretada a sua morte. Vem comigo, irmão, em mais um vídeo do canal. Você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com mais irmãos. O reino de Judá teve apenas 6 reis, cujos nomes passaram para a história como bons reis. Entre os 19 que ocuparam o trono, Ezequias estava nessa escassa lista, que contava ainda com Asa, Josafá, Joás, Jotão e Josias. As escrituras declaram que Ezequias depositou toda a sua confiança em Deus, de modo que não houve ninguém semelhante a ele, entre todos os reis de Jerusalém, nem antes nem depois. Ezequias conservou-se fiel ao Eterno, sem jamais se afastar dele, bem como observou os mandamentos do Senhor, conforme escreveu Moisés. Por isso o Senhor esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. No primeiro ano do seu reinado, Ezequias mandou abrir a porta da casa do Senhor e a reformou, reconhecendo o valor da casa de Deus. Ezequias teve como iniciativa também restabelecer o culto a Deus em seu reinado. Culto este que foi interrompido pelo seu próprio pai anteriormente. Foi ele quem retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou também a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhes prestavam veneração queimando incenso. E essa serpente era conhecida como Neustã. Ele teve como objetivo e prioridade servir a Deus, restaurou a celebração da Páscoa, derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando seu território desde as torres de vigia até as cidades fortificadas. Quando Senaqueribe, rei da Síria, pelos seus mensageiros afrontou Ezequias e seu povo, colocando à prova sua confiança em Deus e colocando à prova o próprio Deus, Ezequias rasgou suas vestes e cobriu-se de pano de saco, em sinal de profunda tristeza, e entrando na casa do Senhor, clamou: Mas agora, Eterno, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu é Deus. Diante dessa afronta, olha qual foi a resposta do Senhor, como está registrado no segundo livro de Reis, capítulo 19, do verso 21 ao 23. A Virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. A quem insultante blasfemaste? Contra quem elevaste arrogantemente a voz e olhaste com desdém? Contra o Santo de Israel, por meio dos seus mensageiros, ofendestes o Senhor. Deus os feriu enviando um anjo e matou o seu exército, livrando Judá. Ezequias teve muitas riquezas. Foi em seu reinado também que se bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e mandou canalizar água para a parte oeste da cidade de Davi. Depois de tudo isso, Ezequias ficou muito enfermo. Ele estava com úlcera, estando prestes a morrer. Isaías foi visitá-lo e orientou que ele deixasse tudo em ordem, pois realmente não tinha muito tempo de vida. Contudo, Ezequias orou a Deus, dizendo: Lembra-te, ó Eterno, de quem eu sou e do que realizei. Tenho vivido honestamente diante de ti. O meu coração tem sido íntegro e constante. Vivi para te agradar e fazer o que desejavas.
Tendo dito estas palavras, Ezequias chorou amargamente. Então Isaías retornou à presença de Ezequias com uma resposta da parte de Deus, e disse que ele seria curado, pois naquele momento o Senhor havia dito que, ouvindo a oração de Ezequias, concederia a ele esse milagre. O Eterno acrescentou para Ezequias mais 15 anos de vida. Como sinal que Deus cumpriria o que havia prometido, Ezequias pediu que a sombra do sol recuasse 10 graus. Então Isaías orou e o sinal milagroso foi realizado. Logo depois, o rei da Babilônia mandou uma carta e um presente para Ezequias, por ter ouvido sobre sua enfermidade. Ezequias ficou contente e apresentou aos mensageiros do rei o palácio e lhes mostrou todas as riquezas do seu. Mais tarde, o profeta Isaías perguntou quem eram aqueles homens. E quando ouviu que haviam vindo da Babilônia, ele perguntou o que Ezequias havia mostrado. Ele respondeu, dizendo que não havia ocultado nada. Sendo assim, Isaías disse: ouça o que Deus tem a dizer. Virá o dia em que tudo quanto pertence a você e tudo que seus antepassados deixaram como herança será levada para a Babilônia. Não restará nada. É o Eterno quem está dizendo. Ele não deveria ter aquela atitude. Pior ainda, alguns dos seus descendentes serão levados para servir de eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias afirmou a Isaías que se a palavra vinha do Eterno, então era boa. Mas ele pensava, isso não vai acontecer enquanto eu estiver vivo. Terei paz e segurança enquanto viver. Então, irmãos, a partir dessa atitude de Ezequias, quando o texto relata que ele abriu a porta, né, o quarto do tesouro do palácio, mostrou armas, mostrou todas as riquezas que o palácio tinha, essa atitude foi totalmente reprovada por Deus. É o que a gente pode tirar, porque o foco desse vídeo é essa última parte. Eu quis trazer um contexto, colocar a história para que os irmãos entendam, mas a parte mais importante foi essa atitude que Ezequias teve, porque a partir daí foi decretado uma penalidade a ele. Após isso, houve o cativeiro babilônico pelo povo, né? Então, irmãos, o que a gente aprende com isso? Que as riquezas que o Senhor tem para nós é muito importante. Então, a partir de agora deste vídeo, eu vou deixar aos irmãos alguns textos para que você possa saber que eu, você, somos um tesouro especial para Deus. O primeiro texto que a gente pode compartilhar, irmão, se encontra em Êxodo, capítulo 19, verso 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Malaquias, capítulo 3, versículo 17. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Segundo aos Coríntios 4:7 diz assim, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Temos esse tesouro em vasos de barro. Pense, irmão, quem é esse vaso de barro? Então, irmãos, nós somos um tesouro para o Senhor. Você é um tesouro, né? A nossa vida ela não deve estar aberta para visitações estranhas que não provêm do Senhor. Foi isso que Ezequias fez. Ele abriu, né, a porta do seu tesouro que ele tinha em um momento que ele estava ali convalescido com a enfermidade. Os homens trouxeram presentes e ele se sentiu honrado. Muitas vezes nós somos assim, mas que possamos guardar o nosso bom tesouro, porque nós somos um tesouro para o Senhor. Irmão, Deus abençoe sua vida. Obrigado por ficar até aqui neste vídeo. Compartilhe com mais irmãos e até o próximo vídeo.